dá aula, tem mestrado, Conta um pouquinho pra gente, se apresente. Faz Uber, modelo. Que tempo que você é pai ainda? Eu sou fisioterapeuta também, fisioterapeuta. Né? E também trabalho com conteúdo digital, né? Hoje eu vejo a internet, apesar do momento, ela vai ser cada vez mais importante, né? Então, se a gente demorar muito para entrar na internet, lá na frente, né, a gente vai sentir falta disso. Então, eu estou também na internet, o real e o virtual. A internet é a ferramenta mais democrática, né? Verdade. Porque antigamente você não poderia estar dando seu curso. Hoje eu vou dar aula. Mas é muito mais difícil, né? Eu vou dar aula pela internet. Físico, sei lá. Ia ter muita burocracia para você fazer. Com a internet você liga a sua câmera lá e acabou. Começa a falar o que você quiser, né? Total. Dá para empreender assim, de casa. Exatamente. E qual que é a sua principal hoje? Como é que você começou? Olha, o meu principal é o ramo automotivo. O ramo automotivo, sem dúvida, é o que eu me dedico há mais tempo, né? São 16 anos já na área e com as empresas mais consolidadas, com tudo já... onde eu tenho a empresa de fato, né? Porque quando eu vou empreender, eu faço sempre um piloto, né? Eu não vou pegar R$1 milhão, colocar no negócio e começar a fazer. Eu vou fazer um negócio com o menor custo possível, da forma mais simples que eu possa comprovar se a minha ideia é viável ou não. E aí, validar a ideia, né? Validar, né? Exato, validar. Boa, esse é o termo. Então... dessa maneira que eu vou buscando realmente inovar. Então, assim, cara, o ramo automotivo, ele começou dessa maneira que eu falei para vocês. Eu comecei lavando carro na garagem da minha casa, entendeu? Então, assim, hoje é uma escola, né? Hoje eu formei mais de 5.000 profissionais, tenho 200 professores formados em atuação no Brasil. Mas começou lavando carro de chinelo na garagem da minha casa. Falando sobre mim, eu sempre fui muito ligado em tecnologia, né? Quando criança, eu era aficionado por informática. Eu fiquei fissurado naquele negócio, né, cara? Eu comecei a mexer com o computador muito novo e numa época assim, não existia internet, é o pré-internet. Então, todos lembramos disso. A gente tinha as BBS, que eram sistemas locais de troca de informações e tal, e dados, acessava com modem discado, era um modem muito lento. Eu tinha, sei lá, 26K. Era 2.400. Era 2.400. Era, depois teve o 14.400, o 28 e depois o 56, aí veio a banda larga. 56, quando chegou, já era. Eu tava do 2.400, cara. Eu desmontava, montava computador, eu programava, fazia site em editor de texto, né? Então eu sempre a minha vocação era a computação. Então eu fui cursar engenharia de computação. Eu entrei na faculdade, fiz 1 ano e meio de engenharia, amava cálculo, mas eu não me via engenheiro. Foi um erro, porque hoje eu vejo que eu deveria ter seguido talvez a engenharia e feito... Que hoje tem tantas áreas, né, mas demorou quanto tempo para hoje ser essa área forte, né, de programação, etc. Eu tive sempre o apoio da minha família, no sentido assim, meu pai sempre falou, filho, faz o que te deixar feliz, entendeu? Então, quando eu cursava engenharia de computação, eu treinava muito, eu ia muito na academia, estava naquela época e tal. Eu falei, cara, não, vou fazer educação física. Eu larguei a engenharia de computação para fazer educação física. Aí fiz 1 ano de educação física e não me achei ali de novo. Então, encontrei a fisioterapia. Peguei a fisioterapia e me formei. Formei fisioterapeuta com vocação. Eu fui o melhor aluno da fisioterapia. Olha que legal. Diploma lá, disso daí. Para a gente ver que muitas vezes, né, as pessoas, vamos dizer assim, o cara que foi o último classificado, hoje ele é profissional da área e trabalha e é muito mais bem sucedido na área do que eu que fui o primeiro. Eu mudei de área, né? Mas eu ainda estava ali querendo seguir carreira acadêmica, que é a inspiração dos meus pais. Meus pais são professores, doutores, aposentados já. Né? Então, sua família é daqui de São Carlos? Daqui. Então vamos fazer carreira acadêmica. Então faz mestrado, fui para a Unicamp, terminei lá, faz doutorado, vim para a Federal de São Carlos. E aí eu tive uma espécie de uma depressão no final do doutorado.
Foi um negócio... Meio normal, parece que quem faz doutorado. Mas minha vida era estudar, porque tudo que eu faço é intenso. Então eu passava dia e noite, eu li... E fazer um doutorado é muito pesado, né? Cara, mas eu ainda queria fazer, né? Hoje eu faço essas coisas, naquela época eu fazia tradução, eu trabalhava para o Google com teletrabalho em banco de dados. Olha só. Então, assim, eu inventava também um monte de história e aí eu acabei ficando sobrecarregado, eu acredito. Acho que foi uma sobrecarga que eu tive ali. E, enfim, o corpo, né? Acho que o que para o empreendedor é a saúde, né? Porque o cara, se ele puder... Hoje seria um burnout. O burnout, né? É isso, é o que para, porque o cara... É a cabeça, né? Porque quer abraçar o mundo, mas não dá para abraçar o mundo, né? Não dá para fechar a mão, mas, né? Dá para ir para cima de uma forma, eu não digo saudável não vai ser, né? O cara que realmente ele quer, né? Eu me lembro quando eu era CLT, eu já fui CLT também, né? Então assim, vamos ser empresário, né? Trabalhar menos, e não, empresário ele trabalha. Senhora. Eu pelo menos desde que essa me conheço. Essa acho que é a maior enganação. O povo acha, não, vou abrir meu próprio negócio porque daí eu não vou fazer nada o dia inteiro. Então você não vai ganhar dinheiro se você não fizer nada o dia inteiro. Não, tem aquela frase famosa, né? Eu não gosto muito de ditado popular, mas diz que o olho do dono que engorda o gado, né? Então, nisso eu percebi, né? Todo negócio, mesmo já estruturado, eu colocando gente boa, que seja competente, se você não tiver de olho, não tem como você fazer e esquecer que existe aquilo ali, vai te dar os dólares no final do mês, entendeu? Você tem que estar de olho. E muito de olho, né? Delegar não é fácil, né? Eu acho que só o dono, que é o cara que sente na pele realmente tudo que ele fez e leva, porque os colaboradores, eles aceitam uma proposta às vezes um pouco melhor, às vezes eles se incomodam com uma coisinha ou outra, e as pessoas vêm e vão, mas a gente fica. Então eu tive esse problema de saúde aí, cara. Por mais que eu tentasse, eu comecei a emagrecer muito. Eu troquei o dia pela noite, eu não fazia nada, não comia e tal. E aí acabei perdendo meu prazo de defesa e tal, que foi passando, quando tive um atestado médico e fui afastado. Então, assim, cara, eu me desiludi da vida naquele momento. Então, o problema lá, Vitor, era o seguinte, eu não era uma pessoa boa de coração, vamos dizer assim. Eu era uma pessoa invejosa, eu era uma pessoa orgulhosa, eu era uma pessoa preconceituosa. Então, assim, depressão, eu era um cara que se você falasse para mim que você estava com depressão, eu ia mandar você capinar um lote, entendeu? Eu era o primeiro a falar isso. Fala, cara, tá com depressão, vai capinar aquele lote. Isso aí é frescura. E aí eu tava com frescura, entendeu? Só que eu não queria admitir. Foi o que mais me quebrou, foi isso, porque... eu não conseguia assumir. Você não queria aceitar não, que não você queria tava... de forma nenhuma, né, cara? E realmente é muito pesado. Os caras você não faz nada. Eu fiquei meses sem ir em lugar público, supermercado, assim, eu não conseguia nem pensar em ir até lá no supermercado e encontrar pessoas. É absurdo, sabe? E... uma fobia social, né, que vem. Aí vem ansiedade, pânico, cara, né? Uma série aquelas de questões. sensações de você chegar perto de uma varanda, olhar para baixo assim, e falar assim, cara, eu vou até lá embaixo ver o que tem lá, entendeu? E realmente você vê a quantidade de suicídios que acontecem com as pessoas que têm depressão, o negócio é real. Não, enfim, é um problema muito sério. Resumidamente, eu encontrei uma amiga psicóloga, ela conversou 5 minutos comigo e falou, você está com depressão, você tem que ir no psiquiatra, tomar um remédio. E aí fui atrás, comecei a tomar o remédio e assim, uns dias depois deu um estalo, né? O que eu vou fazer alguma coisa? E aí o que eu fui fazer? Lavar o carro. Né? Falei, vou lavar o carro, que era uma coisa que eu fazia com 16, 17 anos para pegar o carro do pai e dar uma volta. Então, fui lá lavar o carro. E lavar o carro é uma atividade física, ela é uma atividade mental, ela traz um resultado, um antes, um depois, uma satisfação. Né? E eu achei naquilo ali, é uma coisa que eu gosto, né? E comecei a fazer. E eu sempre tive muitos amigos, né? A gente fala dos amigos... eu vejo pessoas que elas não têm amigos. Elas falam, amigo você conta nos dedos e tal. Cara, eu sempre tive muitos amigos, né? Eu sempre estive pelos meus amigos. Eu sempre fui aquele cara que entra na frente do carro para o amigo não ser atropelado, entendeu? Então, meus amigos sempre me consideraram muito. E no momento que eu comecei, então, a lavar o carro ali, eles se movimentaram para me ajudar. Pô, o Rafa tá lavando o carro lá,
vamos levar o carro para ele, para ele lavar o carro, para ele fazer alguma coisa, que eles viram que eu fiquei mal pra caramba, né? De certa forma, na minha família, eu tive o preconceito por estar lavando o carro. Não do meu pai, como eu falei, meu pai sempre foi esse cara, filho, faz o que você quiser, ele só se preocupa com imposto de renda, essas coisas, ele quer que eu declare o dinheiro tudo certinho para não ter problema, o resto vai para frente. Então, assim, cara, começo lavando o carro na garagem de casa. E aí, como tudo que eu faço, eu quero pegar e assim, estou fazendo, está dando certo. Eu quero estudar sobre isso, eu quero aprender sobre isso. Então, eu comecei a estudar sobre o ramo. E fui achando uma série de lacunas nos processos. Eu falo inglês desde criança também. Então, comecei a me comunicar com os americanos, com os europeus, e ver os processos deles lá e começar a aplicar aqui. Então, eu não me envolvi aqui porque eu ainda tinha um pouco dessa fobia social. Para você ter ideia, meus posts em sites americanos aparecia assim a minha mão no carro. Eu não punha... Você não punha cara. Cara, era só a mão assim. E, cara, o pessoal pirava nos posts que eu fazia, nos roteiros e tal. E ali eu comecei a ter visibilidade internacional primeiro. E aí alguns contatos aqui no Brasil me colocaram num grupo de WhatsApp. Na verdade, foi um japonês que é aqui de São Carlos. Lembra que eu falei que eu era invejoso e não sei o que e tal, né? Eu já tinha uma certa reputação na área de serviço e eu achava que era só eu que fazia isso aqui em São Carlos. Eu era o único, eu era o exclusivão, né? Eu achava isso. Aí eu estava passando numa ruazinha e aí eu olhei do lado e tinha uma iluminação, né? O cara com a maquininha polindo o carro ali e tal. Eu falei, esse japonês safado aí, cara, pensa que né? E eu parei, cara, até na má intenção, assim, sei lá, vou lá riscar o carro que o japonês tá fazendo, sei lá, vou brigar com esse japonês aí. Caramba, você era ruim mesmo. Eu era, cara, eu era. Você vê, né, como a vida ela vai nos mostrando o quanto que é importante a gente ter humildade, né? Acho que isso foi o maior aprendizado que eu tive ao longo de todos esses anos aí. Cara, a questão é a seguinte, eu cheguei no japonês lá, o japonês conversou comigo, você quer fazer serviço? Eu falei, não, eu trabalho com carro também. Ele falou, pô, cara, que legal, meu, dá seu número que eu vou te colocar num grupo que a gente tem aqui do pessoal que trabalha com carro. Então, assim, eu fui lá pra bater no japonês, ele me deu um abraço e me colocou no grupo, né, cara? Aquele momento foi um momento... Te abriu porta mudou ainda. muita coisa. Por isso que eu falo que além da dedicação e do esforço, tem a sorte. E muita gente debate comigo a questão... Nessa chave que mudou a sua cabeça, pô, foi lá pra criticar o cara, ele me abraçou... Mudou muita Isso que coisa. mudou Sim. a sua cabeça de querer abraçar mais e... Sem dúvida, ser cara. menos Porque reativo. aqui, exato, né? A gente fala que gentileza gera gentileza, né? Então, mais ou menos, ele me deu uma lição de moral aquele dia. E ali me colocou no grupo. Eu já tinha os equipamentos importados, as coisas tudo organizadas, meus materiais eram todos impecáveis e tal. Eu coloquei nesse grupo e aí já começou naquele dia o pessoal se interessar mais pelo meu trabalho e a aprender comigo as minhas técnicas, né?